Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Atos 17 e Atos 18, do versículo 1 ao 18, em um cenário novo aqui nosso. Esse vai ser o nosso cenário pelos próximos 14 dias, 2 semanas de BíbliaCast, tá? E já te convido aí para você estar ficando com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, fica com a gente até o final e abre sua Bíblia aí em Atos 17. Em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: "Este Jesus que proclamo é o Cristo." Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jasson e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: "Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui, e Jasson os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus." Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereianos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: "O que esse tagarela está tentando dizer?" Outros diziam: "Parece que está anunciando deuses estrangeiros." Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: "Podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Todos os atenienses
e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar que está escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer? Este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: Ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damaris e algumas mais. Atos 18, do versículo 1 ao 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei.
Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentado queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Priscila, Áquilo e Apolo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, uma leitura bem curtinha. Mais um momento aí missionário de Paulo, né? Falando sobre essas viagens que ele fez e logo, né, a construção de várias igrejas aí, começando com Tessalônica, depois em Bereia, Atenas, né? E tudo isso a gente vê que até hoje ainda existe resquícios, né, do que Paulo fez naquela época, gente. E olha quanto tempo já faz, né? E começando aqui a comentar sobre Atos 17, né, gente? Ele começa a falar sobre Tessalônica, que era ali uma cidade e que posteriormente, né, vai ser essa igreja que Paulo vai estar enviando as cartas tessalonicenses, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então é bacana, igual a gente já comentou, de ler Atos, que a gente tá vendo essa fundação dessas outras igrejas, que vai ser enviadas cartas, né, para ferver ali, né, para aumentar o fervor das pessoas, para que eles não saiam do caminho. E era uma forma de Paulo estar fazendo essas manutenções nas igrejas, visto que era muito antigamente e não existia internet, não existia telefone, não existia nada desses meios de comunicação para poder estar cuidando e ajudando, né, esse povo a disseminar ainda mais as igrejas aí de Cristo, tá? E aqui em Tessalônica, quem que estava ajudando Paulo e Silas era esse Jasson. Não se sabe muito sobre ele, a gente só sabe aqui nesse momento que ele foi um dos fiadores, né? Um dos homens ali a financiar a fé de Paulo e Silas. Por quê? Gente, eles eram ali apóstolos de Cristo, né? Então, o que acontecia? Eles precisavam de dinheiro e nem sempre tinham. Então, assim como foi no caminhar de Jesus, pessoas faziam as doações, né? Eles faziam algumas vendas para fazer dinheiro. Então, aqui nesse momento, em Tessalônica, havia uma pessoa que estava ajudando Paulo e Silas, que tem esse nome de Jasson. E naquele momento, né, Paulo, a gente até viu já que ele sempre ia até as sinagogas judaicas fazer as pregações. E aí entra também um conflito, né? Como que ele ia para um lugar judaico, sendo que era os judeus que mais iam, às vezes, contra ele, né? Porque naquele tempo não existia várias frentes de igreja. Então, os templos que existia era de judeus. Então, ele precisava ir até aquele lugar porque sabia que eram aquelas pessoas que criam em Deus. Porque até quando a gente viu ali sobre a Grécia, né, Atenas, onde ele chegou, tinha adoração a vários deuses. Então, eram templos, assim, eram coisas só de esculturas. Então, ele precisava ir em um ambiente que era o mais próximo que falasse sobre Deus, né? Então, por isso que ele ia para esses lugares. Não era uma forma de confrontar, não era uma forma de, nossa, você rebelde, né? Tipo assim, os judeus já aceitaram 50% do que a mensagem que Paulo tinha que dar, né? Então, só faltava os outros 50%, tipo isso. Mas é interessante a gente ver como, né, nessas falas, né, nessas pregações de Paulo dentro da sinagoga, fala como muitos gregos, né? Então eu acho que é aquele assim, na nossa cabeça a gente imagina, vamos direto para os judeus, que eles já sabem, né? Eles sabem da palavra, eu posso mostrar pela própria palavra que ele já conhece,
que teria que, né, ver o Cristo, que ele teria que Sofrer, ser ressuscitar, crucificado e né? tal. Então, na cabeça, muitas vezes, né, de Paulo e até nossa, é mais fácil, né? Mas a gente vê ali que ambos eram Complicado, né, também. Porque era complicado, porque, gente, eles tinham uma visão, né, que Cristo seria outra coisa, né, que ele seria o rei e tudo mais. E que não que viria ali caminhando e pregando as boas novas. Então, foi causado isso por conta das expectativas que eles criaram, tá? Então, por isso que a gente precisa entender muito por que os judeus eram tão duros em receber essa palavra de que Jesus era o Messias, filho de Deus, né? Então aqui Paulo, né, fica pregando ali durante três sábados, discutindo com base nas escrituras. Então é igual o Jesus falou, eles tinham conhecimento nas escrituras, e ali ele veio explicando, né, e provando que o Cristo, tá lá no versículo 3, deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E ali ele até fala, né, Jesus que proclamo é o Cristo. E naquele meio ali, alguns judeus foram persuadidos, né, foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. E também outros gregos, né, tementes a Deus. E não poucas mulheres de alta posição, foram muitas mulheres de alta posição. Então ele estava tendo um grande número ali de convertidos, vamos dizer assim, né? E o que acontece? O problema, né, do tal da inveja. Ali no versículo 5 até fala, né? Os judeus, porém, ficaram com inveja. E aí o que eles fizeram? Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. E aí, para acabar com esse movimento que Paulo estava gerando, né, que estava ganhando muita força, muitos convertidos, e como eles não conseguiram pegar, né, Paulo e Silas, eles foram para Jasson, porque Jasson era quem estava financiando ali e tudo mais, e Jasson ficou ali com eles. Só que daí no final da noite, né, pela noite, os irmãos mandaram Paulo e Silas, né, irem embora, porque estava ficando complicado ali naquele momento. Só que a gente vê que eles plantaram uma sementinha, porque futuramente a gente vai ler ali Tessalonicenses mostrando, né, esse mover que foi. E quando ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia. E ali em Bereia já acontece totalmente ao contrário. Tem muita gente querendo ouvir sobre Paulo e Silas, né? E ali eles eram nobres, né? Até fala, em relação à população, o povo de Bereia era uma classe mais alta do que Tessalônica. E ali eles se surpreenderam que muitos estavam querendo examinar a escritura, saber mais. Era aquele assim, tá, e aí, que mais? Me fala, me explica. Então eles estavam ali se agradando do que Paulo estava pregando, né? E aí acontece de novo o que aconteceu lá em Tessalônica, né? Com os mesmos judeus, eles já nem estavam mais na cidade de Tessalônica, mas fala ali no versículo 13, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E de novo, gente, nesse momento, Paulo teve que se mover para outro lugar. E quando a gente olha, a gente até fica meio crítico, né? Tipo, nossa, esse povo fica só indo atrás, né? Por que não fica quieto no canto deles? Mas se não há isso, eles não vão caminhando, sabe? Então, às vezes, até o que atrapalha tá ajudando na disseminação ali da palavra, né? E fala até que Paulo, né, foi para Atenas, mas Silas e Timóteo permaneceram ali em Bereia. Seria assim, eles ficaram continuando o trabalho. E quando Paulo chega em Atenas, ele fica ali abismado, né, com aquela quantidade de deuses que eles tinham. E até se questiona, né, meu Deus, como que eu vou falar de Deus, sendo que eles adoram infinitos deuses? Só que ele vê a brecha, né? Que ali naquele meio, onde tem as adorações, os templos deles, existia uma placa. E essa placa estava escrita assim, ao Deus desconhecido. Tá lá no versículo 23, fala assim,
Andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. E ali aquele do nada de Deus, né? Ele viu como que estava sendo, ele pregava e alguns falavam, né? Que esse tagarela tá falando, tá tentando dizer. Parece que está anunciando deuses estrangeiros, né? Então ele não conseguia ter uma brecha para realmente falar de modo convincente e que eles pudessem entender, porque eles não tinham conhecimento do que Paulo estava falando, né? E quando Paulo está caminhando, que fala ali do versículo 23, e ele vê essa placa, né, com essa inscrição ao Deus desconhecido, ele fala: olha, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio para vocês. Seria assim: olha, agora achei o que eu vou explicar para eles. E aí ele começa a falar, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí ele veio explicando, né, para aquelas pessoas sobre a divindade, mas Paulo já tinha entendido que o trabalho dele ali em Atenas seria um trabalho mais inicial, porque, vamos dizer assim, os judeus eles eram críticos ali porque tinha um problema entre Jesus, já era igual o Jason falou, né? No meio do caminho, 50% ele conhecia e aí faltava o restante eles entenderem quem era Jesus. E aí já em Atenas era desde o início, gente, eles não sabiam quem era Deus, eles adoravam a Deus, mas não conheciam a Deus. Por isso que quando ele foi embora ali de Bereia, ele até falou: olha, não se tardam a se juntar a mim, né? Silas e Timóteo, se junte a mim tão logo se fosse possível, né? Porque assim, eu preciso da ajuda de vocês, da unção de vocês aqui comigo. E aí ele foi explicando, ele explicou o que Deus fez, tudo, e o povo ficou prestando atenção. E aí quando ele citou, né, sobre a ressurreição dos mortos, falando também de Jesus, lá no versículo 32, né? Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Seria assim: olha, agora tá demais, a gente precisa processar primeiro quem é esse Deus. Depois a gente processa sobre esse negócio de ressurreição e tudo mais. E com isso, né, Paulo retirou-se do meio deles e no versículo 34 fala: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então o trabalho dele já tinha valido a pena, mesmo que sozinho, né? E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damares e alguns mais. Então ali começou a ter esses convertidos ali para a pregação que Paulo estava colocando ali diante deles, né? E o bacana é saber desse Dionísio, né? Dionísio era um dos membros ali de Areópago, que era onde Paulo estava tentando pregar. Então isso é legal, porque vai ter um aliado dele ali de dentro, né? E assim começou ali o caminhar tanto em Atenas, Bereia, Tessalônica e vários outros lugares, né? E depois, no capítulo 18, né, na parte ali, no trecho que a gente leu, do versículo 1 ao 18, ele é bem específico falando sobre a viagem missionária, né, de Paulo para Corinto. Né? Então, Corinto, gente, era uma cidade mais ao sul ali da Macedônia, onde a Sayuri falou ali de Tessalônica. Então, ele é mais para baixo e muito próximo de Atenas. Então, essa parte que a Sayuri falou, ele estava em Atenas, já estava ali mais próximo de Corinto. E Corinto, gente, diz aqui até na Bíblia que na época ela era a maior cidade da Grécia, tá? Então ela ali era uma cidade, né, vamos dizer assim, uma colônia da Grécia e na época era a maior de todas. E ele fala que Paulo dirige para lá, né, encontra ali um casal, né, de irmãos chamado Áquila, né, e Priscila. E ali fala inclusive que Áquila e Priscila vão morar em Corinto porque Cláudio, que na época era o governador romano, o imperador romano, né, dono de tudo na época ali, fala que ele estava expulsando judeus, né, de Roma. Então
ninguém poderia, né, nenhum judeu poderia estar morando ali, expulsa eles e até Paulo vai, né, em direção a eles, em Corinto, fica ali. E daí aqui tem um detalhezinho muito importante que é legal da gente saber, que é coisa só mais histórica mesmo, né? Fala ali que, versículo 3, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então aqui, gente, qual que era a função, né? Qual que era a profissão de Paulo? O que Paulo fazia? Paulo era fabricante de tendas. Ele ganhava, né, a vida, assim, era uma das formas, né, que ele conseguiu o ganha-pão dele, né? E o legal de explicar, né, que todo menino judeu, gente, logo quando criança, ele aprende um ofício, aprende uma função, vamos dizer assim, para que ganhe a vida, né, igual a gente falou. Então, isso já é tradicional ali da Judéia. Isso mesmo. E ali, né, no versículo 4 fala: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Né? Então, aquilo que a senhora falou no começo, né? Um dos meios, né, que a gente sempre viu ali dos apóstolos, dessa parte missionária, né, fora de Jerusalém ali, sempre era nas sinagogas. Em todas as cidades, gente, onde tinha judeus, tinha uma sinagoga, né? Como, né, vamos dizer assim, é uma igreja hoje em dia, é uma igreja evangélica, onde você vai, tem numa cidade, nem que seja pequenininha, mas é ali onde, né, os evangélicos se reúnem, hoje, né, geralmente todo domingo, ou um adventista todo sábado, mas tem ali uma igreja. Então, assim, era, né, sinagogas, elas não eram só em Jerusalém, não, os judeus já estavam espalhados pelo mundo inteiro, né? Inclusive era uma das maiores populações do mundo, era dos judeus. E ali fala então, né, que Paulo fazia isso e tal. E daí quando chegou Timóteo e Silas, aqui é uma coisa legal, ele dedicou exclusivamente à pregação. Então mostra que ele parou, né, de mexer ali com a fabricação das tendas, né, e foi, né, deu atenção exclusiva à pregação. E ele testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Então aqui que é um detalhe importante que às vezes passa despercebido, que até o versículo 6 ali, o tempo inteiro, do 5 ao 6, fala que Paulo estava pregando aos judeus. Só que os judeus começam a lançar maldições, fala que o que ele estava pregando ali estava tudo errado, né? E por isso que fala, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, né? Cai sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, gente, ele já estava numa cidade de gentios, né? Era uma cidade da Grécia, ele estava em Corinto. Então aqui é legal de entender assim, que ele não sacudiu a roupa, as sandálias e foi para outra região. Não, ele ainda está na mesma região, ele só sacode como tipo assim, foquei primeiro em pregar aos judeus. Os judeus não receberam, caia sobre vocês, né? Eu estou de alma limpa, vamos dizer assim, eu estou em paz comigo mesmo, fiz o possível, vocês não creram, agora eu vou para os gentios, vou focar, né, nos gentios que moram em Corinto. E aqui é um detalhe, né, muito legal, que fala que ele foi para a casa de Tício Justo, que era um temente a Deus que morava ao lado da sinagoga, né? Então é um gentil, gente, que tá ali, né, do lado da sinagoga, temente a Deus e tal. E Paulo vai para ele ali e fala também que Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. E ali começou a crescer, né, vamos dizer assim, a igreja primitiva em Corinto, né? Como a senhora falou, depois a gente também vai ler, né, a carta direcionada, né, a Coríntios. São 2 cartas, inclusive. E aqui a gente está, né, lendo e vendo o comecinho dessa igreja, como que foi, né, toda essa história. E ali conta também que numa noite, né, Paulo teve uma visão que o Senhor chegou e falou para ele: não tenha medo, continue falando, né, não pare. Eu estou com você porque nesta cidade tem muita gente na qual precisa ouvir da palavra, né? E ali fala que Paulo ficou durante 1 ano e meio. Então todo o período, né, que ele fica nessa primeira viagem para Corinto é de 18 meses, 1 ano e meio.
E daí, né, por que ele teve essa visão? Porque logo depois, gente, fala ali que no versículo 12, né, só dá um detalhe ali que tinha o procônsul, que chamava Galho, né, e só fala isso. E ali explica que os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, tipo assim, a visão, né, do Senhor ali para Paulo era tipo, continue, não para, né, algo vai acontecer, mas você tem que mantenha firme, né, e esse levante, né, essa revolta vem novamente dos próprios judeus, né, então é complicado isso. Mas enfim, daí fala, né, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então foi esse o argumento que eles usaram, né, que tá, né, mandando adorar a Deus de uma forma contrária. Porque os judeus muitas vezes falavam assim, ó, esse homem está falando que existe um outro rei além de César. Então ele usava dessa artimanha, né, dessa fala para que ele fosse julgado. Só que aqui esses judeus falaram assim, olha, ele está falando aí, né, que tem que adorar a Deus de uma forma contrária à lei dos judeus. E por isso, né, a resposta de Galho ali fala que quando Paulo ia começar a falar, ia começar a se defender, Galho já fala, olha, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, eu poderia estar analisando, poderia estar ouvindo isso, né? Poderia estar averiguando aí se cabe alguma punição ou não. Mas visto que se trata, isso é o versículo 15, de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva vocês, o problema é de vocês, não quero saber de nada. Não serei juiz dessas coisas, né? E mandou ali expulsar, sai daqui todo mundo desse tribunal, que isso daí vocês resolvem aí dentro da sinagoga aí, né? E assim que termina ali, falando, inclusive no 17, que depois disso, muitos se voltaram contra o chefe da sinagoga e o espancaram diante do tribunal. E Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso, falou, problema deles, né? Mas já mostra ali essa mudança ali também de gente começando a crer mais em Paulo, inclusive. Não foi bem apoiando ou crendo, aumentando a conversão ali para Paulo, né? Aqui o que a gente pôde ver nessa explicação, né, desse final, o que aconteceu com Sostênes, mostra essa reviravolta que já estava acontecendo no poderio dos judeus ali da sinagoga, né? Que antigamente tudo que eles armavam, eles iam ali pro rei ou para alguma coisa ali pro governador, eles conseguiam dar um jeitinho, porque a gente viu isso acontecer lá com Jesus Cristo. Foi uma artimanha que eles montaram ali para crucificar Jesus, né? E aqui nesse momento, Sostênes não foi diferente, né? Esse povo da sinagoga estava querendo armar uma emboscada para Paulo. Até que falou ali, né, igual o Jesus falou, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então aqui seria assim, olha, a justificativa é correta, por isso que eu estou levando para vocês. E aí quando Galho faz essa posição de tipo, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se resolvam, porque é da parte da sinagoga, aí que começa a mudar. Então é bacana da gente ler e analisar esse momento, porque mostra também o apoio de Deus, né? Porque Deus já fortaleceu Paulo antes mesmo do ocorrido. E o segundo essa mudança de atitude, né? Que não estava mais sendo apoiado essas artimanhas que eles estavam fazendo. E muito pelo contrário, né? Eles queriam que acontecesse algo com Paulo, mas aconteceu com o líder da sinagoga ali, que usou de má fé, né, gente? Deixa claro assim que não foi Paulo que levantou uma revolta e entrou na sinagoga e, sei lá, saiu batendo ali, então... Ele só tava pregando, né, e o povo tava acreditando. Exato. E era isso que acontecia, né, os judeus ficavam com inveja, ficavam irritados. Exatamente. E para finalizar ali, o versículo 18 fala que Paulo permaneceu ainda em Corinto por algum tempo, né? E depois ele vai embora dali, né? Navega para a Síria, né? E daí aqui tem um detalhezinho, gente, que é importante falar, né? Que ele ressalta, principalmente, né? Quem escreveu Atos, que é Lucas, ele enfatiza ali que fala, antes de embarcar, rapou a cabeça,
né, devido a um voto que havia feito. Então aqui não dá mais detalhes, né, que é isso, que voto que era, mas é interessante mostrando assim que Paulo fez, né, ali como se cumprisse algum voto, e tinha muito a ver, fala aqui, inclusive na Bíblia, mostra que pode haver uma relação com o voto nazireu, que o voto nazireu falava que não podia cortar o cabelo e nem a barba. Então aqui mostra, parece que Paulo, tipo assim, cumpriu algum voto que ele tinha feito de levar a palavra, de se resguardar totalmente ali ao propósito de Deus. E aqui é quando ele meio que termina, tipo, fala assim, olha, até aqui bacana, e raspa toda a cabeça ali de tipo, terminei. E é interessante que até alguns filmes tal mostra essa visão de Paulo com a cabeça raspada, né? Então é só um detalhe. Exatamente. E tem mais alguma coisa? Não. Não? E acho que é isso, gente, que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Qualquer coisa, estamos à sua disposição, tá? E já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, viu? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo, e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!